Evangelho de João, capítulo 6. Versículos bem conhecidos nossos. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 48 e depois os 54 a seguir. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. É um texto bem conhecido. Se voltarmos um pouquinho, começo do capítulo aí, vamos estar vendo o Senhor Jesus operando o milagre da multiplicação dos pães, alimentando a grande multidão, saciando a fome das pessoas. Todos aqueles que iam ao Senhor Jesus com as suas necessidades, o Senhor era sensível às necessidades das pessoas e as supria de todo. E no início do capítulo 6 vemos uma grande multiplicação de pães que ele fez, saciou a fome das pessoas. Mas depois que sai de uma parte, junto ao mar, ali da Galileia, de Tiberíades, vai para mais à frente, também próximo ao mar, a multidão o procura, já próximo, ali é Cafarnaum. A multidão se aproxima dele novamente, e a gente vai ver, logo após o versículo 22, ele já começa a tratar com a multidão, que ela está à busca, continua à busca de saciar as suas demandas, ver milagres e se alimentar, que tinham visto um grande milagre lá com 5 pães, 2 peixes, e alimentar tanta gente. O povo se fartou ali com tanta pouca coisa. Mas Jesus faz lhes lembrar: vocês estão atrás de mim, estão à minha procura, é porque vocês comeram um pão e saciaram. É por causa do pão que vocês estão comendo, que eu multipliquei, que vocês estão junto de mim. Não é bem por causa das minhas palavras. E daí Jesus já começa falando de um outro alimento, pão da vida, que é ele mesmo, que haveria de se entregar. E os judeus não entendem, eles ignoram. Como ele vai poder dar carne dele para nós comermos? Como é isso? Como ele é pão da vida? E Jesus dá o alimento físico para eles entenderem que eles precisavam da nutrição, como todos nós precisamos. Mas Jesus então começa a lhes falar sobre algo que eles precisavam também, que o ser humano precisa, e que Jesus veio trazer, que é um alimento que sacia. Não é corpo físico, sacia a alma. Porque o corpo físico, mesmo saciado, ele vai se definhar, ele vai morrer. Uma hora, a morte está aí, para todos. É bom, sim, precisamos da saciedade física, mas não resolve o problema para sempre. Todos os dias precisamos dessa saciedade. Temos fome, precisamos de comer. Mas Jesus agora então começa a lhes falar de algo. Agora eu quero mostrar para vocês que eu estou trazendo um pão diferente, que vocês não conhecem, que é o meu corpo, a minha vida, que será entregue por vocês, para que todo aquele que então comer deste pão, ele nunca mais vai ter fome. Este cara assim, que bom, comer de um pão e nunca mais ter fome. Jesus passa a lhes apresentar então sobre si. E
O versículo 48, então, ele se define, eu sou o pão da vida. Eu estou falando de mim, da minha vida que será exposta. E quem comer deste pão, lembra aí, vocês comeram maná no deserto, um pão que veio do céu, mas foi para saciar o físico de vocês. Comeram e morreram. Por quê? Que eu disse antes, esse pão físico, todos nós precisamos dele, mas uma hora não vai dar conta de nos manter vivos, porque a vida se vai. Mas este que o próprio Senhor Jesus, que ele veio saciar então a alma, garantir uma vida abundante com ele, a eternidade do ser humano com ele, para nunca mais se separar, quer dizer, morrer, nunca mais se separar dele, desde que o coma. E alguém então fica preocupado, mas como é que ele vai estar dando? Como é que vai estar comendo carne dele? E aí, ele vem se explicando, no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Ora, claro, ele estava falando do seu corpo, a sua vida inteira, que mais à frente, quando ele vai celebrar a ceia com os seus discípulos, ele pega do pão, do suco da uva, e faz então a sua representatividade. Olha, esse pão representa a minha carne, que eu vou entregar para vocês, vou dar a vocês na cruz. O sangue, que é a minha vida. O cálice, o suco da uva, vai representar o simbolismo então. É evidente, não se trata de participar, meramente participar de um pão aqui, representa comer a carne de Cristo. Carne de Cristo. Beber o suco da uva não significa beber o sangue que ele está dizendo aqui. O sangue não é literal, o pão não é literal do corpo de Cristo, é a vida dele que foi entregue. Quem se identificar com ele, quem morrer com ele, ele disse, viverá comigo. Paulo disse, fomos plantados junto com Cristo, morremos com ele, para vivermos com ele. Nós nos identificamos, nós fomos para a cruz, a igreja foi para a cruz e morreu também, pela fé. Porque nós cremos, aceitamos que a obra da cruz, a oferta do corpo de Jesus, do pão que ele deu para nós, que é a sua vida, que nós comemos pela fé, foi entregue ali na cruz, e nós nos alimentamos dele, pela fé, confiança que temos, que ele nos saciou por toda a eternidade. Quando ele disse, nunca mais vocês terão fome, sim, nunca mais a igreja, nunca mais os salvos em Cristo, aqueles que têm comido, de fato, se identificado com a morte de Cristo e na sua morte, se entregue também, foi para a cruz, é lá que está a redenção. Nós morremos também, fomos crucificados, Paulo disse, com Cristo lá na cruz. Temos a graça, o privilégio que não coube a nós nenhuma dor. A ele coube dor imensurável, mas a nós coube apenas a fé. Então, pela fé, todos nós estamos pregados na cruz também. Mas a graça nos cobriu e só coube crer. Deus tirou de sobre nós a culpa, cabia a nós, tomou sobre si as dores que eram nossas. O profeta Isaías disse em Isaías 53, as dores que eram nossas, ele levou sobre si. Aquilo que, a enfermidade que estava sobre a nossa alma, a enfermidade mortal, que era o pecado, ele levou sobre si. Então nós nos identificando, então, aceitando esta morte do Senhor, crendo nessa morte, comer é receber o Senhor na vida, tê-lo como o Senhor de fato, tê-lo como pastor, como guia, receber a sua palavra, aceitar, crer, descansar, confiar e viver na sua palavra. Viver segundo a proposta dele, não segundo o nosso querer. E o Senhor continua, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, está comigo, e eu também estou nele. E aí faz uma correlação, assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Então o Pai vive e me enviou, estou conectado a ele, logo estou nele, estou vivo. Assim, quem de mim também se alimenta, viverá
por mim. E o alimento nós temos, o pão que nos deu, a sua palavra. Aqueles que a recebem, tomam como base única de fé, de convicção, de certeza, e não apenas de fé, mas de prática, de vivência na sua vida. E ele diz, este é o pão que desceu do céu. Aí volta a lembrar, não é o caso de vossos pais, comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. É o que nós estamos, a celebrar neste momento. Não, já falamos, não é este pão que está sobre a mesa que nos alimenta para sempre, é claro, são elementos materiais, mas são símbolos de que pela fé nós já recebemos Cristo em nossa vida, e é Ele que nos dirige. Quem dirige a igreja, o cristão, é Cristo. Paulo diz, Ele é o cabeça da igreja. E aqueles que se alimentam de Cristo, eles são de Cristo. Há um tempo atrás, conversa com o irmão, e eu disse alguma coisa sobre alimentação, e eu disse, nós somos aquilo que nós comemos. Eu disse por dizer, por uma reflexão particular, mas essa frase não é minha. Fui andando uma olhadinha, tem um médico grego, considerado o pai da medicina antiga, chamado Hipócrates, que veio lá no século V, IV, antes de Cristo. Ele afirmou essa frase: somos o que comemos. Aqui está Jesus mostrando, se vocês comem de mim, vocês são meus. Se comer da minha carne, beber do meu sangue, vocês têm parte comigo. Então quem come de Cristo é dele, quem come do mundo é do mundo. É simples assim de entender, né? Aquele que se alimenta de Cristo, que é a sua palavra, vive nele, centrado nele, para ele, por ele e para ele, é dele. É o que ele disse aqui, é o comer a carne do Senhor, beber o seu sangue. E nós estamos fazendo aqui no simbolismo. Aqui, este simbolismo é para aqueles que de fato já se alimentaram de Cristo. Tem esse compromisso firme, determinado com Ele, vive pela fé a esperança do céu, com essa convicção de que também já foi para a cruz juntamente com Ele. E aqui é o simbolismo que Ele deixou. Todas as vezes que vocês comerem este pão, beberem este cálice, vocês estão anunciando a obra da cruz, a entrega voluntária que Ele deu por nós. E nós só temos a gratidão e a adoração a este Senhor, nosso Deus, por amor, que enviou o seu Filho, né, para se entregar por nós e nos dar esse pão que sacia por toda a eternidade. Nossa alma nunca mais ela tem sede, fome de libertação, de salvação. O salvo nunca mais ele tem fome de ser salvo, porque ele já é salvo. Isso que nós temos essa convicção e essa alegria, né? A igreja tem esse prazer de reunir, de adorar, de agradecer ao Senhor por tamanha obra de graça, de bondade que Ele operou a nosso favor. Estaremos dando graças pelo pão, no símbolo da carne do Senhor, foi entregue na cruz em nosso lugar.